Você sabe o que aconteceu nos últimos meses que podem mudar completamente a forma como o Brasil enfrenta o crime organizado? Uma decisão que começou em uma reunião nos Estados Unidos, passou por polêmica política aqui dentro e agora está gerando consequências reais nas ruas do país. Hoje, a gente vai desvendar essa história toda. Vamos falar sobre a classificação do PCC e Comando Vermelho como entidades terroristas, uma medida que promete endurecer, mas que também levanta questões importantes sobre segurança, política e o futuro da sociedade brasileira. Você quer entender o que realmente está acontecendo por trás dos bastidores? Fica comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que você não esperava. Fala, tropa do canal Hora Certa! Hoje desvendaremos tudo o que se sabe até o presente momento sobre a classificação dessas organizações criminosas como entidades terroristas. Falaremos sobre a reunião de Lula com Trump, sobre a ida de Flávio aos Estados Unidos, a repercussão que essa notícia deu aqui no país e como isso afeta os dois principais candidatos à presidência da República, Lula e Flávio Bolsonaro. Mas antes de seguirmos, já vou lhes pedir encarecidamente que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Tudo começou quando o presidente Lula viajou aos Estados Unidos para uma reunião estratégica com Donald Trump no começo de maio de 2026, e o clima era de aproximação diplomática entre os dois países. Durante essa reunião, Lula fez um discurso que chamou a atenção. Ele falou sobre a necessidade de endurecer as penas contra criminosos, de intensificar o combate ao crime organizado. Parecia uma postura firme, uma promessa de ação. Mas aqui está o ponto. Depois dessa reunião, quais foram de fato as ações concretas que Lula tomou? Na verdade, as medidas foram limitadas. Houve reforço no discurso, aumento de operações policiais em alguns estados, mas nada que representasse uma mudança estrutural imediata. Era mais uma sinalização política do que uma transformação real. Enquanto isso, nos bastidores, algo maior estava acontecendo. Semanas depois, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também viajou aos Estados Unidos. E aqui é onde a história fica interessante. Em um encontro com Donald Trump, Flávio fez um pedido específico que os Estados Unidos classificasse o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas. Não era uma sugestão casual, era um pedido direto, estratégico, com implicações geopolíticas enormes. E sabe o que aconteceu? A Casa Branca atendeu ao pedido de Flávio. Isso mesmo, os Estados Unidos, através do seu Departamento de Estado, formalizaram a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, uma decisão que tinha peso internacional, que abria portas para sanções econômicas, congelamento de ativos no exterior e pressão diplomática. Mas por que isso importa tanto? Porque quando uma organização é classificada como terrorista pelos Estados Unidos, ela entra em uma lista de vigilância global. Bancos internacionais cortam relações, transações financeiras são rastreadas, é um golpe econômico real na organização. Quando essa notícia chegou ao Brasil, foi um caos total. A mídia se dividiu. De um lado, havia celebração. Jornalistas e analistas de segurança pública diziam, finalmente, uma medida que vai apertar o cerco contra essas organizações. Havia esperança de que isso pudesse enfraquecer as operações criminosas. Do outro lado, havia preocupação. Críticos questionavam, isso é uma vitória do Bolsonaro. Lula está sendo deixado de lado nessa decisão? E como sempre, a necessidade em fazer algo importante para a segurança pública é deixada de lado e dá lugar à polarização política. A discussão fica pautada em quem tomou a atitude, não sobre a necessidade de melhorar o combate ao crime organizado. Então, para o eleitor de Flávio, foi uma excelente atitude. Já para o eleitor de Lula, vai abrir brechas para os Estados Unidos entrar com ações militares dentro do país. Ou seja, ninguém discute o cerne do problema. Quais ações precisam ser tomadas para de fato combater o crime organizado? E aqui eu abro um parênteses, tá? Existem temas que a direita e a esquerda deveria se unir, que são temas extremamente relevantes para a sociedade. Agora, aqui tudo que um grupo político apoia, o outro de cara já se coloca do outro lado, só porque é a oposição. E assim, o Brasil não caminha para lugar nenhum. Mas, e o Lula? Como ele reagiu? O presidente, em um discurso público, ficou bastante exaltado. Chamou a família de Bolsonaro de traidores da pátria, falou em soberania do Brasil e que o país não precisa de outros se intrometendo na nossa segurança pública. Disse que o Brasil
Brasil sempre lutou contra o crime organizado, mas o fato é que o crime organizado no país tem crescido assustadoramente nos últimos anos. E hoje eles não estão apenas em atividades ilícitas como o tráfico de drogas, mas também possuem comércio no país inteiro. São donos de postos de combustível, distribuidores e até mesmo estão presentes dentro do mercado financeiro, como mostrou a Operação Carbono Oculto deflagrada em agosto de 2025, onde identificou algumas fintechs e fundos de investimento que eles utilizavam como ferramentas de lavagem de dinheiro do crime, com uma movimentação que chega na casa dos bilhões de reais. E essa atitude do governo americano provocou uma tensão política clara no Brasil, porque a verdade é, quem pediu a classificação foi Flávio Bolsonaro e não Lula, e isso criou uma narrativa política complicada. Lula precisava lidar com o fato de que uma medida importante contra o crime saiu de uma ação da sua oposição. Agora, vamos ao que realmente importa. O que essa classificação muda de fato para o PCC e o Comando Vermelho? O lado positivo é, primeiro, há um impacto financeiro real. Essas organizações movimentam bilhões através de lavagem de dinheiro. Com a classificação terrorista, esses fluxos ficam mais difíceis. Bancos internacionais cortam relações, criptomoedas são rastreadas com mais rigor, é um aperto no caixa dessas entidades. Segundo, a pressão diplomática. Países que antes fechavam os olhos agora têm obrigação de agir. Líderes criminosos que estavam em paraísos fiscais podem ser extraditados. É um cerco internacional. Terceiro, operações policiais ganham ferramentas legais novas. Investigações podem usar legislação antiterrorismo que é mais rigorosa. Mas e o lado negativo? Aqui está o problema. Essa classificação também pode radicalizar essas organizações. Quando você trata um grupo criminoso como terrorista, você o empurra para ações mais violentas, mais desesperadas. Além disso, há risco de violência urbana aumentar, presídios podem virar literalmente campos de batalha, facções podem intensificar conflitos para demonstrar força e tem mais. Essa medida pode ser usada politicamente de forma abusiva. Governos podem classificar grupos políticos como terroristas sob o pretexto de combate ao crime organizado. Então, o que podemos esperar para a sociedade brasileira? Curto prazo, provavelmente veremos operações policiais mais intensas, mais prisões, mais confrontos, as ruas podem ficar mais tensas em certos períodos. A médio prazo, se a classificação realmente apertar os fluxos financeiros, podemos ver uma redução nas operações criminosas, menos armas entrando nas comunidades, menos poder de fogo nas mãos de criminosos. Mas a longo prazo, a questão é, o Brasil vai usar essas oportunidades para investir de fato em prevenção, em educação nas comunidades vulneráveis, em oportunidades econômicas? Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não derrota crime organizado apenas com repressão. Você precisa de políticas sociais, de esperança, de alternativas. Classificação terrorista é um golpe, sim, mas é apenas um golpe, não é a solução. Lula foi aos Estados Unidos, fez promessas. Flávio foi aos Estados Unidos, pediu uma classificação. A Casa Branca atendeu. O Brasil se viu em uma situação política complexa e agora a sociedade enfrenta mudanças reais. Essa história mostra como a política, segurança pública e relações internacionais se entrelaçam. Mostra como decisões tomadas em Washington afetam as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A questão que fica agora é, isso de fato vai realmente mudar o Brasil ou é apenas mais um capítulo em uma luta que parece não ter fim? Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você acha dessa classificação? Você acredita que vai funcionar? E se você gostou desse vídeo e quer mais análise sobre o mundo da política, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você ajuda demais nosso canal a crescer, porque aqui a gente não faz análise superficial, a gente vai fundo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!